Esse provavelmente vai ser o vídeo mais longo desse canal. Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí, eu sou a Nessie e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, eu vou trazer a ordem de leitura que eu, Vanessa, como fã, acho mais proveitosa do universo dos Caçadores de Sombras. Uma curiosidade sobre o tema do vídeo de hoje é que esse seria o meu primeiro vídeo do canal, né? Quando eu decidi criar o canal, eu disse, não, eu como fã eu preciso dar minha contribuição para o mundo sobre a ordem de leitura desse universo. E aí eu até eu fiz um roteiro, tudo bonitinho, só que na época eu não tinha lido ainda As Últimas Horas, né? Eu não tinha lido nem mesmo Corrente de Ouro. E daí eu disse, mano, antes de poder falar sobre a ordem de leitura desse universo, eu preciso ler Corrente de Ouro para poder saber onde Corrente de Ouro se encaixa, né? Até o momento. Então eu esperei para ler Corrente de Ouro e ter a minha própria conclusão de onde esse livro pode se encaixar melhor. E é por isso que esse vídeo tá vindo ao ar agora, porque eu finalmente li e posso afirmar com certeza a minha opinião, né, sobre em qual momento esse livro se encaixa da melhor forma possível, para não pegar spoilers de outras possíveis trilogias desse universo. E quando eu falo sobre ordem mais proveitosa de leitura sobre esse universo, é aquela ordem que você não pega spoilers das outras trilogias, né? Porque o universo dos Caçadores de Sombras, ele é composto por várias trilogias e vai intercalar com a outra, uma se passa em um tempo diferente da outra, e a Cassandra meio que fez um vai e vem no tempo ali. E é interessante você perceber que, tipo, por exemplo, um livro que se passa em 2007 tem citações de um livro que se passa lá na Era Vitoriana. Porém, esse livro que se passa em 2007 foi lançado antes daquele que se passa na Era Vitoriana. Então, assim, tem no mínimo aí 3 ordens de leituras possíveis desse universo por aí. Então, assim, essa é a minha opinião, é a minha ordem de leitura, a ordem que eu acho mais proveitosa, como uma pessoa que já leu esse universo 3 vezes. E vou pra 4ª, esse ano eu quero reler novamente. E eu fui anotando coisas que eu fui identificando nos livros, pequenos spoilers de outras trilogias, enfim, fui montando a minha própria ordem de leitura. E não é uma verdade absoluta, inclusive eu vou deixar aqui embaixo as outras 2 ordens que eu conheço, né? As ordens tipo oficial, uma da Cassie e uma de fãs mesmo, que difere um pouco da que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas vocês podem acabar se identificando melhor com essas outras 2 do que com a minha, e tá tudo bem, desde que vocês leiam esse universo maravilhoso. Mas aí, antes de começar a adentrar nesse universo, já curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, compartilha com aquele amigo que tá lendo, quer ler Cassandra Clare, não sabe por onde começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e caiu de paraquedas aqui no canal e gosta desse conteúdo literário. Se conhece alguém que goste de conteúdo literário também, compartilha com essa pessoa para ela vir se inscrever no canal, e isso me ajuda bastante. E é isso. Bom, as outras 2 ordens de leituras que são oficiais, assim, entre aspas, é a de publicação e a cronológica. Eu vou deixar aqui embaixo, se não a ordem, o link de onde vocês vão conseguir ver essa ordem, tá? Então, vocês podem assistir o vídeo até o final e ir anotando a ordem que eu vou passar aqui pra vocês, que eu acho que seja mais viável do que a ordem de publicação ou a ordem cronológica, mas vai de cada um. E eu também quero deixar um pequeno adendo antes de fato começar, que existem 3 livros de contos, tá, desse universo, e cada um dos 3 livros tem contos de todos
basicamente de todas as épocas dos livros. Então eu vou falar para vocês de forma separada dos contos, tá? O que você, por exemplo, precisa ler antes de Instrumentos Mortais, antes de As Peças Infernais, e também vou te dar a opção de ler eles separadamente, né, completos, porém no momento certo, né, no momento correto, devido para que você não pegue spoilers de outras séries. Bom, muita gente não sabe, mas por mais que hoje Instrumentos Mortais seja uma série composta por 6 livros, essa série é dividida em 2 trilogias, porque a Cassie começou a publicar Instrumentos Mortais com a ideia de que fosse uma trilogia e que o restante da história seria publicado como graphic novels, que não deu certo, foi cancelado o projeto e aí ela decidiu publicar mais 3 livros desse universo, tá? E é exatamente pela primeira trilogia de Instrumentos Mortais que você deve iniciar nesse universo, começando por Cidade dos Ossos, tá? Essa é uma edição de colecionador, acredito que as lombadas elas se completam. Eu vou mostrar a maioria dos livros nessa edição, tá? Pelo menos os que eu tenho até o momento, os que foram publicados. Mas enfim, tem outras edições também, caso vocês queiram. E você vai começar com Cidade dos Ossos. Logo em seguida, você vai ler Cidade das Cinzas e finaliza com Cidade de Vidro. Então, o que é que acontece? Essa primeira trilogia dos Instrumentos Mortais, ela fecha muito bem, tá? O mistério principal é resolvido e não fica pontas soltas, nem tipo um gancho para um 4º livro, por exemplo, embora tenha o 4º livro, tá? Então, você pode ler isso aqui tranquilamente e dar uma pausa, porque você não vai continuar a série de Instrumentos Mortais. Você só vai ler a 2ª trilogia de Instrumentos Mortais bem depois. Então, depois que você finalizar Cidade de Vidro, você vai pegar para ler Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que sim, é o primeiro livro da trilogia As Maldições Ancestrais, tá? E ele se passa em 2007, ali em setembro, outubro de 2007, que é exatamente no momento, né, após um determinado acontecimento de Cidade de Vidro. Então, esse livro é interessante de ser lido depois de Cidade de Vidro, tá? A trilogia em si, né, de As Maldições Ancestrais, elas se passam em épocas diferentes, tá? Então, por mais que seja uma trilogia, eles são livros independentes, entre aspas, sabe? E essa trilogia é focada em um casal específico, e eu acredito que o que mais faça com que seja uma trilogia é porque os acontecimentos dessa trilogia, né, da história dessa trilogia, é justamente focada nesses 2 personagens principais. Depois de ler Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, você vai passar para a trilogia de As Peças Infernais, tá? Que é com o primeiro livro Anjo Mecânico, o 2º livro Príncipe Mecânico e o último livro Princesa Mecânica, tá? Instrumentos Mortais, né, a nível de conhecimento, se passa em 2007 e As Peças Infernais se passa na Era Vitoriana, tá? Então, bem antes ali de Instrumentos Mortais. Porém, por que eu recomendo que você leia As Peças Infernais, pelo menos depois da primeira trilogia de Instrumentos? A gente percebe a evolução na escrita da Cassie. E a 2ª trilogia de Instrumentos Mortais foi publicada intercalada com esses livros aqui. Então, o primeiro livro dessa trilogia foi publicado, em seguida o 4º de Instrumentos Mortais, depois o 2º dessa trilogia, o 5º de Instrumentos Mortais, o 3º dessa trilogia e o 6º de Instrumentos Mortais. Então, assim, na 2ª trilogia de Instrumentos Mortais, você já percebe a diferença na escrita da Cassie, assim como nessa trilogia. Então, é por isso que eu super recomendo que leia primeiro a primeira trilogia de Instrumentos Mortais, para você conseguir identificar justamente esse crescimento na escrita da autora. Uma informação importante que muita gente não sabe é que o epílogo de Princesa Mecânica ele se passa em 2008, tá? Apesar da trilogia ser lá no século XIX, o epílogo se passa em 2008.
Então, o epílogo de Cidade do Fogo Celestial também se passa em 2008. Então eu acredito que seria interessante aguardar você finalizar a segunda trilogia de Instrumentos Mortais para poder ler o epílogo desse livrinho aqui, assim como o epílogo de Cidade do Fogo Celestial, que é de fato o último livro de Instrumentos Mortais. E é aqui que eu começo a falar um pouquinho sobre os contos de cada livro de contos, tá? Nós temos 3 livros de contos, tá? Que são Fantasmas do Mercado das Sombras, As Crônicas de Bane e Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, tá? Então, assim, antes de ler os livros da primeira trilogia de Instrumentos Mortais, é interessante você ler alguns contos que tem em cada um desses 3 livros, tá? Então, eu não vou ficar mostrando cada um dos livros, mas eu fiz uma pequena colinha aqui e eu vou dizer pra vocês quais os contos que vocês devem ler antes de cada livro, tá? E fiquem abertos aí, caso você queira acompanhar dessa forma, tá? Mais pra frente eu vou dar a opção para vocês lerem cada livro de contos separadamente, completos, sem precisar estar parando em conto de um a outro, de forma que você não pegue spoiler. Então já preparem papel e caneta aí para vocês anotarem esses contos, tá? Porque são muitos, cada livro desse tem 10 contos, tá? Enfim, mas vamos lá. Antes de ler Cidade dos Ossos, tá? Que é o primeiro livro da primeira trilogia de Instrumentos Mortais, das Crônicas de Bane, você pode ler os contos A Ascensão do Hotel do Morte, tá? Que se passa em 1929, Salvando Rafael Santiago, que se passa em 1953, A Queda do Hotel do Morte, que se passa em 1977, e O Último Confronto do Instituto de Nova York, que se passa em 1988. Tá? Já de Fantasmas do Mercado das Sombras, antes de Cidade dos Ossos, você pode ler Aprendendo sobre Perdas, tá? Que se passa em 1930, Um Amor Mais Profundo, que se passa em 1940, e Os Perversos, aliás, ainda tem mais 2, Os Perversos e Filhos do Amanhecer, que ambos se passam entre 1990 e os anos 2000, tá? Passando para a Cidade das Cinzas, que é o segundo livro da trilogia, né, da primeira trilogia de Instrumentos Mortais, você só vai ler mais 2 contos que também são das Crônicas de Bane, que são eles Os Rumos do Amor Verdadeiro e Os Primeiros Contos, e O Que Comprar para um Caçador de Sombras, que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente, tá? Esses 2 contos você pode ler antes de Cidade das Cinzas. E antes de ler As Peças Infernais, o primeiro livro das Peças Infernais, você pode ler 3 contos das Crônicas de Bane também, que são os primeiros contos, né? O que realmente aconteceu no Peru, A Rainha Fugitiva e Vampiros, Bolinhos e Edmund Arundel. Então, assim, daqui só vai ficar faltando um conto, que eu vou dizer mais pra frente quando que você vai poder ler ele. E voltando para a ordem, finalizou As Peças Infernais, nós vamos voltar lá para 2007 com a segunda trilogia de Instrumentos Mortais. E você pode até me perguntar, Vanessa, mas tipo, não vai ficar confuso a gente de 2007 ir para o século XIX e depois voltar para 2007? Não, e eu vou te explicar o porquê. Nessa segunda parte da trilogia de Instrumentos Mortais, os personagens principais são mantidos, tá? Porém, novos personagens aparecem e o mistério principal já é outro, diferente da primeira trilogia de Instrumentos Mortais. Então é basicamente uma nova história, só que com os mesmos personagens principais. E nessa segunda trilogia tem algumas citações bem sutis de As Peças Infernais, de personagens das Peças Infernais, que quando você lê antes As Peças Infernais, a experiência com essa segunda trilogia fica ainda melhor. Então, a segunda trilogia é composta por Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. E como eu falei pra vocês, o momento que você pode pegar
as Crônicas de Bene para ler completo, né? Sem precisar fazer aquelas pausas, né? Que eu tô falando para vocês dos contos, é agora, tá? Depois que você finalizar a segunda trilogia de Instrumentos Mortais, porque esse livro foi escrito pela Cássia e por outros autores durante a escrita de Instrumentos Mortais. E ele é um livro transição entre Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Então você pode ler entre esses dois livros ou após ele, mas nunca antes. Nunca antes de ler, pelo menos, Instrumentos Mortais, tá? Ainda falta, acredito que 2, eu me enganei, mas ainda falta 2 contos para ser citados desse livro, que você só vai ler, sei lá, acredito que em Os Artifícios das Trevas e outro antes de As Últimas Horas, se eu não me engano. Posso estar enganada, mas vocês vão ver conforme o vídeo for... Conforme eu for falando, tá, gente? Mas... Porém, contudo, entretanto, não são contos que vai te dar aquele spoiler grandioso que vai dizer, meu Deus, matei a charada da trilogia de Artifícios das Trevas, por exemplo. Então, agora, nesse momento, depois que você lê o Instrumentos Mortais completo e as Peças Infernais, você pode ler esse livro completo também, sem problemas. Porém, se você quiser continuar da forma intercalando com os contos corretos, tá? Um dos contos que você vai encontrar aqui, que você pode, eu acredito que deva ler até antes de Cidade do Fogo Celestial, é Caixa Postal... Deixa eu ver. O Correio de Voz de Magnus Bene é o último conto, tá? E ele basicamente, eu acredito que você pode até ler depois de Cidade do Fogo Celestial, para complementar o final da série Instrumentos Mortais, tá? Então, é por isso que você pode sim pegar esse livro depois de finalizar essas duas séries, né? Essas duas primeiras séries, sem problema algum. E outro livro que foi publicado também, que se encaixa para finalizar esse ciclo aqui de Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, é o Códex dos Caçadores de Sombras, tá? Esse livro, ele é um livro que ele é citado em Instrumentos Mortais como um livro de estudos dos próprios Caçadores de Sombras, né? Sim, eles estudam. E ele é tipo uma réplica desse livro que é mencionado na história. Porém, ele tem algumas citações, tá? Tipo comentários, como se os 3 personagens principais de Instrumentos Mortais tivessem escrito nesse livro aqui os comentários dele. Então aqui, ó, eu tenho comentários de 3 personagens, eu até marquei com cores diferentes, tá? Pra identificar melhor. E esses personagens, por serem de Instrumentos Mortais, você só vai, tipo, compreender e achar engraçado ou fazer algum sentido esses comentários se você tiver lido Instrumentos Mortais. Então, você pode ler esse livro aqui depois que finalizar Instrumentos Mortais. Lembrando que não é uma história, tá? Esse livro aqui, ele é basicamente um guia de caçadores de sombras, para quem tá se tornando um caçador de sombras, propriamente dito, e ele vai falar sobre o universo, como foi construído, sobre a mitologia, sobre suas tradições e tal. Então é basicamente um livro de estudo mesmo dos caçadores de sombras e do universo, o que eu acho interessante, porque tem algumas coisas, como por exemplo a ligação para a batalha, ela é falada, ela é citada tanto em Instrumentos Mortais quanto em As Peças Infernais. Acredito que em As Peças Infernais está mais em evidência essa ligação para a batalha, que é algo relacionado às tradições deles. E assim, são muitos livros e às vezes a gente se perde. Não é uma coisa que você esqueça, mas pode ser que aconteça. E você pode simplesmente abrir aqui na página que fala sobre a ligação para a batalha e relembrar do que se trata. Então assim, eu acho bem legal esse livrinho aqui e eu releio sempre. E como eu falei, você pode ler ele, você deve ler ele, na verdade, apenas depois de Instrumentos Mortais. Mas não necessariamente assim que você terminar Instrumentos Mortais você precisa pegar esse livro. Não, ele pode ser lido em qualquer momento, desde que você tenha lido Instrumentos Mortais, por conta dos comentários dos personagens principais, para que esses comentários
façam sentido para você, né, de alguma forma. Bom, depois de ler tudo isso que eu já citei aqui, você vai poder ler a maioria dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, porque assim como as Crônicas de Bene, esse é um livro transição entre o final de Instrumentos Mortais e o começo de Os Artifícios das Trevas, tá? Então, os contos que acontecem aqui, eles acontecem derivados de um acontecimento de Cidade do Fogo Celestial, então só pode ser lido depois de Cidade do Fogo Celestial e antes de Os Artifícios das Trevas, porque tem contos que trazem algumas coisas relacionadas àquela trilogia e também a trilogia de As Últimas Horas, então por isso que eu falo que são a maioria, tá? E eu vou até... tô aqui com a minha colinha, né? Vou falar pra vocês quais são os contos que você tem que ler depois de Cidade do Fogo Celestial e antes de começar Os Artifícios das Trevas, que são eles: Bem-vindo à Academia dos Caçadores de Sombras, O Erondale Perdido, Os Reis Pálidos e a Princesa, Língua Afiada, O Teste de Fogo, Nascido para a Noite Sem Fim e Anjos que Caem Duas Vezes, tá? São 7 contos, tá? Então faltam 2 para concluir todos os contos dessa trilogia e esses outros 2 contos você só deve ler antes de As Últimas Horas, tá? E eu vou citar para vocês aqui quando for a hora e o momento certo, mas independente disso, como você só vai ler As Últimas Horas depois de Artifícios das Trevas, caso você queira ler todo esse livro completo agora, depois de Instrumentos Mortais, você também pode. E assim, depois de você ler esses contos que eu acabei de citar para vocês, é importante também ler o livro Branco Perdido, que é o segundo livro das Maldições Ancestrais. Porém, esse livro aqui, diferente do primeiro, se passa em 2010, bem depois dos acontecimentos desses contos que eu citei. Então é importante que você leia ele também antes dos Artifícios das Trevas. Ler o livro Branco Perdido já pode passar para os Artifícios das Trevas? Não, ainda tem 2 contos de fantasmas do Mercado das Sombras para ler antes dos Artifícios das Trevas, que são eles A Terra que Perdi e Através do Sangue e Através do Fogo. E agora sim, finalmente você pode ler Os Artifícios das Trevas. E assim, gente, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada por essa trilogia. Se você consegue ver a diferença na escrita da Cassie, né? O crescimento da escrita da Cassie em As Peças Infernais, que foi um crescimento considerável ali. Nessa trilogia você vê o quanto a escrita melhorou assim absurdamente, a evolução foi gritante mesmo. E além disso, a Cassie traz muito mais representatividade nessa trilogia. Embora desde o primeiro livro ela traga representatividade, nessa trilogia ela foi além. Ela foi além da representatividade LGBTQIA+. Tá? Ela trouxe representatividade com um personagem autista, ela trouxe representatividade com personagens pretos, ela trouxe representatividade em relacionamentos de poliamor. Então assim, o que não falta nessa trilogia é representatividade, e é isso que me prende demais a ela. Eu sou também completamente apaixonada por As Peças Infernais, mas essa trilogia aqui, ela tem todo o meu amor e carinho e tudo na minha vida, sério. E a trilogia começa com Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, tá? E Rainha do Ar e da Escuridão. São 3 livrinhos, 3 pequenos calhamaços que são maravilhosos. E para finalizar o ciclo aqui de livros de contos a serem lidos completos, né? Depois de ler Artifícios das Trevas, você pode ler esse livro aqui completo, caso você não queira seguir a ordem dos contos, tá? Então, você só pode ler esse livro aqui depois de Artifícios das Trevas, pra você não pegar nenhum spoiler. Bom, gente, o vídeo tá acabando, mas o meu vizinho achou de ligar o som, então me perdoem se por acaso tiver barulho externo. Não dá pra gravar outro momento, né? E eu já tô no final do vídeo, então vou continuar gravando com barulho mesmo. Espero que não atrapalhe. Mas enfim, o motivo desse vídeo só vir ao ar agora é o que eu falei no começo do vídeo, que eu ainda não tinha lido As Últimas Horas.
E eu queria ler As Últimas Horas para ter certeza se eu ia recomendar a leitura das Últimas Horas depois das Peças Infernais ou depois de Artifícios das Trevas. E depois que eu li Corrente de Ouro, eu deduzi e eu achei que talvez seja melhor você ler As Últimas Horas de fato depois dos Artifícios das Trevas por 2 motivos, tá? Primeiro, que é uma trilogia que tem como protagonista os filhos dos protagonistas de As Peças Infernais e tem uma história bem à parte, assim, bem totalmente diferente de As Peças Infernais e Instrumentos Mortais e Artifícios das Trevas. É uma história diferente no mesmo universo, se é que vocês me entendem, tá? Então não tem problema ser lida depois de Artifícios das Trevas. E o segundo motivo é que tem uma informação sobre os poderes perversos, tá? Que vai fazer sentido quando eu falar um pouquinho mais pra frente, para que essa trilogia seja lida depois de Artifícios das Trevas. E mais uma vez eu vou recomendar aqui os contos que devem ser lidos antes das Últimas Horas, que foram publicados 2 livros até agora no Brasil, né? Que é Corrente de Ouro e Corrente de Ferro, tá? O terceiro livro, que é Corrente de Espinhos, já está em pré-venda. Eu já comprei, já estou ansiosa, aguardando ansiosamente, né? E a capa tá maravilhosa, embora a protagonista da capa não é maravilhosa, mas enfim, eu tô muito ansiosa pra que ele chegue, embora eu ainda não tenha lido Corrente de Ferro. Eu vou ler em breve. É isto. Enfim, então os contos que vocês precisam ler antes de ler As Últimas Horas é O Demônio de Wintershepel, não sei como pronuncia isso, mas é dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, e Nada Além das Sombras, também dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Dos Fantasmas do Mercado das Sombras tem 2 contos também, que são Todas as Coisas Extraordinárias e Longas Sombras, tá? Fantasmas do Mercado das Sombras. E das Crônicas de Bane a gente finaliza com O Herdeiro da Meia-Noite, tá? Que se passa na Era Eduardiana, que é justamente a época dessa trilogia, tá? Então é interessante ler antes. Bom, e dos livros publicados, essa é a ordem, e temos mais 3 futuros lançamentos aí, que é o volume Preto dos Mortos, que é o terceiro livro das Maldições Ancestrais, e assim como os outros anteriores dessa trilogia, ele se passa em momentos paralelos da história, e a história desse volume, até onde a gente sabe, vai se passar em alguns momentos de Os Poderes Perversos. Então acredito que vai ser necessário ler ele antes da última trilogia, que no caso Os Poderes Perversos será até o momento, porque a minha cabeça de fã não aceita essa informação. Será a última trilogia desse universo, e é esperada que seja ambientada 3 ou 4 anos depois de Os Artifícios das Trevas. E de alguma forma, essa última trilogia, né, Os Poderes Perversos, vai ser interligada com Os Artifícios das Trevas. Como a Cassandra vai fazer isso, não faço a menor ideia, mas é as informações que a gente tem até hoje. E é esse o segundo motivo pelo qual eu indico que As Últimas Horas seja lido depois de Artifícios das Trevas. E por último, mas não menos importante, uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo, contada na linguagem das flores. Esse livrinho aqui, ele é um item de colecionador também, tá? Não é uma história, é basicamente ilustrações dos personagens e uma pequena descrição de cada personagem. Porém, eu recomendo que você só pegue esse livro para ler quando você lê determinada trilogia, porque assim, ele é dividido por trilogias, tá? Ele é dividido aqui, ó. As Peças Infernais, As Últimas Horas, Os Instrumentos Mortais, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras e Os Artifícios das Trevas, tá? Então, leu As Peças Infernais, aí você vai na parte de As Peças Infernais e verifica
a descrição de cada personagem, mas não pegue isso aqui pra ler antes, é sério. Tem até sobrenome de personagem que vai te dar um spoiler. Então, assim, deixa pra ler esse livro aqui bem depois, quando você já estiver bem avançado aí nesse universo. E assim chegamos ao final desse universo gigantesco e maravilhoso, né? Eu já tô aqui sem voz de tanto falar, o vídeo vai ficar gigantesco mesmo, mas é um universo maravilhoso, eu sou completamente apaixonada e o que eu puder fazer para incentivar as pessoas a ler esse universo, eu vou fazer porque vale muito a pena. E enfim, gente, é isso, valorizem o vídeo, curtam, comentem, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa minha ordem de leitura, se você compreendeu bem, se você anotou, se você prefere ler por ordem de publicação ou de cronologia. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, vamos comentar sobre esse universo. Comenta se você é da época do início, né, desde que começou a ser lançado Instrumentos Mortais, ou se você tá começando agora, se você ainda não sabe por onde começar, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou ficar muito grata de ver os comentários de vocês, para saber se de fato esse vídeo foi útil para alguém, né? E enfim, eu sei que a quantidade assusta. Eu sei, assusta, sim. A Cassandra também tem um pequeno problema aí com capítulos gigantescos, mas vale muito a pena. Foquem nisso, vale muito a pena. Apenas leiam. Quando você começar, quando você entrar nesse universo, eu te garanto que você não vai conseguir sair. E é aí que a Cassandra suga sua alma, todo o seu dinheiro, todo o seu ser, toda a sua dignidade. Mas enfim, vale a pena. É sobre. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga, que eu tô sempre compartilhando as minhas leituras em tempo real por lá e também conteúdos diferentes. E até o próximo vídeo.